Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá você, querido aluno, querida aluna. Eu sou o professor Leonardo Gomes, da disciplina de Matemática. Estamos aqui no projeto Juntos no Enem, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E na aula de hoje vamos falar sobre gráficos e tabelas, ou tabelas e gráficos, como preferir. Um assunto que tem cadeira cativa, praticamente todos os anos aparece na prova de matemática. E aí, quer saber todos os detalhes, deixar tudo dominado? Então, vem comigo aqui, vamos lá. Então, para início de conversa, o que são gráficos? Vamos ver aí um conceito. Quais os tipos de gráficos? Tem vários tipos, um mais interessante do que o outro. O que são tabelas? Tem um conceito, tem uma estrutura? Sim, também. E por fim, como interpretar tabelas e gráficos? Você pode perguntar, mas existe um método? Com certeza. Lembrando que na prova de matemática do Enem, temos uma corrida contra o relógio. Eu sempre gosto de lembrar a você, querido aluno, querida aluna, é numa média de 3 minutos para cada questão. Então não podemos vacilar, sempre a melhor estratégia leva para a aprovação. Ok? Então vamos lá então. O que são gráficos? Para que servem? Vamos lá, olha só. Coloquei um resuminho aqui para vocês. São representações visuais, ou seja, nós vamos destacar as figuras, nós vamos visualizar as informações. Então, são representações visuais utilizadas para exibir informações. Sejam eles sobre determinada informação, valores numéricos. Olha só que interessante. Então, geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Observe que os gráficos eles também aparecem nos diversos canais de comunicação, principalmente na TV e na internet. Então, aí próximo ano, 2022, vamos ter campanha eleitoral. Então, a famosa pesquisa eleitoral traz com muita frequência os gráficos. Então, basicamente, o gráfico ele vai resumir um texto, vai resumir um conjunto de dados. Tranquilidade? Vamos avançando? Então, os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, observe você, enquanto, por exemplo, um gestor, um prefeito, um governador, ele vai precisar reunir um conjunto de dados. Para não ter que ficar lendo textos e mais textos, basta resumir tudo e, para isso, um gráfico. O gráfico, então, ele facilita muito a vida dos indivíduos. Mas, qual a importância dos gráficos de uma forma mais detalhada? Então, observe que a importância do gráfico está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações, como eu acabei de colocar. Então, por parte do leitor e também as inúmeras possibilidades de ilustração e resumo dos dados apresentados. Então, observe que é mais interessante você olhar figuras, de preferência coloridas, ou ler aquele texto extremamente cansativo. Então, a figura colorida, ela não só resume o dado, como deixa aquela informação mais agradável, até mesmo mais interessante. Vamos avançando. Cuidado, mas no Enem, como é que você deve buscar o caminho mais assertivo, aquele caminho que leva a resposta correta mais rapidamente? E aqui nós vamos entregar os segredos. É isso aí. Tá gostando dessa aula? Olha só. Todo gráfico ele vai apresentar, ou quase todos, um título, ou seja, tem uma palavrinha lá em cima que resume o tema daquele gráfico, sobre o que ele fala. Então, o que é o título? Então, geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Então, quando você se deparar com um gráfico, a primeira coisa que você vai olhar é o quê? Lá em cima, qual é a palavra-chave, ou seja, qual é o título? Esse título ele vai resumir todo o gráfico. Segunda parte, a fonte. Mas o que é essa fonte? Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. Então, essa fonte é de onde veio a informação que foi coletada e transformada num gráfico. Então, todo cuidado é pouco. Olha só, sem nem saber os detalhes maiores do gráfico,
só com duas informações você já tem uma ideia geral. Primeiro, o título do que fala. Segundo, a fonte de onde veio. Olha aí, como dizia o grande Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Essa aula está muito romântica. Vamos avançando. Olha só. Continuando, nós já vimos o título e a fonte. Números. Agora sim. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano, trimestre. Então, querido aluno, querida aluna, observe que nos gráficos podem aparecer os números, mas atente, como eu falei já no início da nossa conversa aqui. Olhe para o título do que o gráfico fala. Olha lá embaixo, se o título está lá em cima, o gráfico ele vai apresentar uma fonte normalmente com letras miudinhas, mas dá para ler, estão legíveis lá embaixo. Então começa no título, vai para a fonte. E os números são detalhes que você vai olhar num terceiro momento. E fechando com chave de ouro, aqui é o mapa da mina. Aqui é como chegar na garota, ali atenção os encalhados, vixe. Olha só, legendas. Vamos olhar aqui, ó. Grande parte dos gráficos apresentam legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Por que eu me referi a uma paquera? Olha só, quando um rapaz vai paquerar uma garota, ele vai procurar as informações principais, os detalhes que resumem do que aquela garota mais gosta, ou enfim. Na legenda é como se fosse um resumo do principal assunto depois do título que o gráfico trata. Então é na legenda que estão os detalhes, todos os elementos principais que é passado para o leitor. Olha que interessante. Então vamos recapitulando. Nós temos aí, para início de conversa, o título, que fica onde? Na parte de cima do gráfico. É ele que resume todo o texto, tudo aquilo que o elaborador do gráfico quer passar para o leitor. Então nós temos o título. Depois a fonte, de onde vêm as informações. Se o título está lá em cima, a fonte está onde? Lá embaixo. Olha que legal. Lembrando, o gráfico pode trazer números, mas não necessariamente. A maioria dos gráficos trazem números. E por fim, as legendas. Legenda dá uma ideia de tradução, mas é justamente isso. O que significa cada termo que foi colocado ali minuciosamente. Eu gosto de dizer assim para os meus alunos e para as minhas alunas. Em um gráfico, nada é à toa. Cada informação é preciosa. Vamos avançando? E aí, tá gostando? Muita coisa, hein? Classificação. E agora? Agora começam as informações mais divertidas, vamos dizer assim. Os gráficos, eles vão ser apresentados de diversas formas, com diversas características para alcançar alguns objetivos. Então aqui eu já trouxe um grande resumo dos principais tipos de gráficos. Observe. Existem diversas maneiras de exibir os dados num gráfico, de acordo com o objetivo pretendido, como eu acabei de falar. Colunas. As colunas podem vir na horizontal ou vertical. O que é isso, professor Leonardo? Na horizontal, a famosa linha deitada. Lembra da linha do horizonte. Ou vertical, a famosa linha em pé. Lembra da coluna vertebral. Vertical, coluna vertebral, linha em pé. Falando em linhas, tem um gráfico que na maioria das partes dele só tem linhas. Por isso que o nome é gráfico de linhas. Gráfico de pizza, tem, professor? Tem, deu até fome agora, né? Nossa, a minha preferida é a de frango catupiry, né? Nossa. Gráfico de área, então, ele vai ser, como a palavra já fala, ele vai ser dividido por áreas. Daqui a pouquinho nós vamos ver as ilustrações. Por fim, 3 tipos de gráficos com nomes parecidos. Histograma, infograma e diagrama. Então, vamos olhar passo a passo, com muita calma, muita tranquilidade. Atenção, aquele olhar 43, olho no slide. Então, querido aluno, querida aluna, gráfico de colunas, olha só, lindo e maravilhoso aqui. Observe que, como nós falamos, gráfico de colunas, qual é a principal característica? Tem, como o nome já fala, colunas, tem barras na vertical. Observe também que nós temos um título, no caso aqui, cor dos olhos. Observe que não temos necessariamente uma legenda, que normalmente fica no canto, ou uma fonte.
Porém, todo cuidado é pouco. Certo? Nós temos aqui frequência e temos, como o título falou, cor dos olhos, verdes, azuis, castanhos e pretos. Não vamos detalhar aqui o gráfico propriamente dito, mas vamos olhar para cada elemento. Muito bem, então, sobre o gráfico de linha, para concluir, lembra, nós temos o título aonde? Na parte de cima. Nós temos uma fonte, que nesse caso aqui não apareceu, porém, nós temos uma legenda. E essa legenda, como eu falava, ela traz o mapa da mina, é a conquista, são os principais elementos e o significado de cada elemento desse gráfico. Observe aqui que nós temos uma linha na horizontal, a linha deitada, que são, olha, referências a dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, ufa. E temos também uma referência com uma linha na vertical, ou seja, uma linha em pé, que são o quê? As audiências em milhares, ok? Então perceba que cada informação ela tem um objetivo e ela representa um elemento. Vamos avançando. Gráfico de pizza, esse é o meu preferido. Eita, deu até fome agora. Professor, você pode perguntar por que esse nome tão diferente? Porque simplesmente esse gráfico se assemelha a uma pizza. Normalmente ele vem o quê? De forma circular e ele tem divisões que parecem fatias. Então vamos observar. Quais são os elementos? Lembra, olha, já estamos recapitulando. Nós temos um título. Qual é o título desse gráfico de pizza? Preferência por filmes dos alunos do terceiro ano. E aí nós vamos ter quem? Uma legenda. Cuidado, a legenda aí já vem se destacando. E eu já adianto para você, querido aluno, querida aluna, na legenda pode estar, sim, a resposta da maioria das questões que o gráfico se refere. Então, ou está na legenda a resposta, ou, lógico, na parte central do gráfico. Então, nossa legenda fala o seguinte. De azul, os alunos que têm preferência por filmes de comédia. De rosa, acho que é rosa aí, não é? Se não for, seriam os alunos que têm preferência por filme de romance. Depois, os de ação, terror e drama. Observe que esse gráfico ele tem um detalhe. Além de ser de pizza, além de ter um título e uma legenda, ele traz o quê? Porcentagem. Cada fatia, vamos dizer assim, desse gráfico de pizza, ou cada parte, ele representa uma porcentagem. E aí já começam a aparecer os nossos queridos números. Cuidado! Porcentagem em gráficos tem cadeira cativa na prova de matemática do Enem no segundo domingo. Vamos avançando? Gráfico de área. E agora? Como é que é esse tal gráfico de área? O nome já diz muito. É o português na matemática. Se você observar, ele vai ter linhas e essas linhas elas vão ser subdivididas em partes que parecem áreas mesmo. Olha, aqui nós vamos ter, eu posso falar de 3 áreas. Uma área cinza, alaranjada e uma outra área azul. E esse gráfico fala de quê? Sempre quando você quer ir direto ao ponto ali, tentar encontrar a resposta, você olha o título, o gráfico fala de vendas, olha só, e aí vamos olhar, perceba agora que a legenda não está do lado direito, olha, está na parte inferior, lá embaixo do gráfico, cuidado, então nós vamos ter aqui, olha, a cor azul representa a venda de impressoras, a cor laranja a venda de notebooks e a cor cinza a venda de smartphones. Outro detalhe, olha que legal, a linha deitada na horizontal representa os anos 2014, 15, 2016, 17, 2018. E aí a linha na vertical provavelmente aí dá uma ideia de unidades vendidas. Tranquilidade? Vamos avançando. Chegamos agora ao histograma. É um nome diferente, histograma. Observe aqui que esse histograma ele tem elementos que aparecem em outros tipos de gráficos. Tem linhas, ele vai ter barras, ele vai ter uma linha horizontal e uma linha vertical. E aí o título eu coloquei lá, histograma mesmo. Então assim, você pode perguntar, professor, é importante saber o que é, qual é o tipo de gráfico? Na prova do Enem, nem tanto. Qual é o detalhe, o famoso pulo do gato, miau, a grande sacada? Exatamente, saber do que fala o gráfico, olhar para a legenda e olhar o que a questão pede. Se você entendeu que o gráfico fala de um determinado assunto, foi para a legenda e olhou para o gráfico, aí ficou mais fácil. Como eu gosto de dizer, ficou extremamente fácil. Então perceba aí esses 3 passos. Qual o título do gráfico, qual a legenda e
quais os elementos principais, a parte central. Tranquilos? Vamos avançando. Tá gostando dessa aula? Tá ficando legal? O gráfico de pizza aqui, eu confesso, deu logo fome, viu? Mas vamos lá. Infográfico. Falando em fome, eita, o professor trouxe logo ali um gráfico diferente, olha só. É uma característica do infográfico, querido aluno, querida aluna, a parte da figura, o destaque para a figura. Figura é um elemento mais representativo. Observe que nesse gráfico aqui nós vamos ter o quê? Como montar, quais os ingredientes de um sanduíche. Como montar um sanduíche. Observe o passo a passo. Nós temos aí, né? O pão, a cebola, o queijo, o alface, os tomates, pepinos, presunto e pão. Então, é uma forma mais lúdica, é uma forma mais agradável. Visualmente é mais divertido aí o infográfico. De vez em quando aparece na prova. Vamos avançando. Diagrama. E aí a galerinha já começa a ligar o desconfiômetro. Diagrama de Venn, é isso mesmo. Então, o diagrama, ele traz essa parte de círculos e ele traz também as interseções. O que é uma interseção? São partes comuns. Observe aqui que nesse diagrama ele vai falar sobre gerenciamento do estresse, oficinas de relaxamento, meditação, equilíbrio do corpo inteiro, bem-estar, saúde e reeducação alimentar. Lembrando que diagrama de Venn também é um assunto muito específico ali no ensino médio. Vamos avançando? Eita! Agora, se você me perguntar assim, professor, resuma tudo que o senhor falou até agora, metade dessa aula está resumida neste slide. Então, observe com muito carinho, com muito cuidado, porque aqui você vai ganhar tempo e conquistar e resolver a questão em 3 minutos. Vamos lá. Como interpretar gráficos? Primeiro, confira se as informações do gráfico batem com as do enunciado do exercício. A prova do Enem ama de paixão trazer um gráfico e um texto. E aí? Começa pelo que a questão pede. A minha dica, na verdade, é: vai na pergunta e da pergunta você vai para o gráfico. Porque, senão, querido aluno, querida aluna, você vai perder muito tempo olhando todo o gráfico. E quando você sabe o que a questão pede, aí fica mais fácil, extremamente fácil. Captaram aí? Segunda dica. Entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical e qual está no eixo horizontal, que eu acabei de falar. Observa o título e depois vamos olhar as duas linhas. Olha, o eixo vertical, a linha em pé, e o eixo horizontal, a linha deitada. Então, nessa sequência, título, legenda e depois os dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. E aí você observou todo o gráfico. Não precisa entender tudo do gráfico, nem precisa também saber qual é cada tipo, qual é de pizza, qual é histograma, não. Vai nessa sequência. Título, legenda e elementos. E aqui, terceira, última dica, interprete com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas. Então, querido aluno, querida aluna, é uma verdadeira maratona as questões de gráficos e tabelas. E é feito para assustar mesmo. A prova do Enem vem testar o seu conhecimento nesse sentido. Será que você é capaz de resolver a questão em até 3 minutos? E aí você pode perguntar, professor, é pouco tempo. Não dá. Dá sim. Com treino, com prática. Eu sempre falo, mar calmo não faz bom marinheiro. Porém, o esforço supera o talento. O que eu quero dizer com isso? Tem que treinar, resolver questões. Daqui a pouquinho nós vamos resolver essas questões. Vamos avançando? Tabelas. Chegamos nas famosas tabelas. E agora? E aí você vai lembrar que vai ter uma questão que pode trazer um gráfico e um texto, porém, as tabelas também vêm com texto. E aí os alunos se assustam, porque não basta só aquele super texto, muita linha, ainda vem uma tabela. Então, tem que dominar a leitura e interpretação de texto, querido aluno, querida aluna. Ou seja, eu sempre gosto de dizer, quem lê mais, sabe mais, pode mais. Aumente seu vocabulário, crie gosto, prazer pela leitura, porque a prova do Enem vai te cobrar isso. Então, o que são tabelas? Vamos lá. As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Mais uma vez, as tabelas têm uma função importantíssima, parecida com a do gráfico. Vão ter muitos dados, ou seja, na verdade é uma coleta de dados, um supertexto, porém a tabela ela resume tudo aquilo ali.
Em que? Eita, em números. Números e palavras. Então, qual é o grande objetivo da tabela? Facilitar a vida dos indivíduos. Repito, assim como os gráficos, as tabelas também querem facilitar, agilizar a tomada de decisão. Por isso que muitos gestores, prefeitos e governadores, eles trabalham com as famosas planilhas, as tabelas e gráficos, para elaborar, por exemplo, projetos, para colocar em prática leis e principalmente para administrar as verbas destinadas justamente para isso, ok? Então vamos avançando. Eita, vamos praticar. Querido aluno, querida aluna, chegando aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Chegando nessa reta final, estamos a poucas semanas da prova do Enem, é importante a resolução de questões. Eu gosto de dizer assim, quem pratica sabe o que vai acontecer na hora da prova. Então, por isso eu trouxe duas questões aqui para conversarmos sobre como aparecem gráficos e tabelas na hora da prova. E agora? Então, vamos recapitular tudo que eu falei até aqui. Vamos lá comigo, olha. Quais são os 4 elementos que tem num gráfico? Vamos lá, o mapa do tesouro. Tudo começa pelo título. O título está onde? Na parte de cima do gráfico. Depois, nós vamos para as legendas. Aonde pode aparecer a legenda? Normalmente no canto direito ou lá embaixo. Podem aparecer números ou palavras, com certeza. E aí, você vai observar a parte da linha vertical e da linha horizontal. Nessa sequência, com tranquilidade. Tabela. Tabela aí não tem jeito, tem que olhar a tabela praticamente completa, mas qual é a dica? O pulo do gato. E por que vale a pena assistir essa aula conosco aqui do projeto Juntos do Enem? Por que estamos juntos? Porque estamos aqui com os assuntos que mais aparecem na prova. Vai no que a questão pede. Nós vamos primeiro ali, ó, o que a questão está pedindo sobre esse gráfico. Não vai primeiro no gráfico, senão perde tempo e não alcança os 3 minutos de resolução. Vamos praticar então, chega de papo, como apareceu na prova do Enem, vem comigo aqui, olha só, tchan, 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 foi. Olha só, querido aluno, querida aluna, questãozinha aí, vamos praticar do Enem 2012, faz um tempinho. O aluno já olha aí, tem aquele gráfico, já vê que tem linhas, gráfico de linhas, mas aí nem interessou muito saber qual é o tipo de gráfico. Observe que já tem um mini texto, e aqui eu vou avançar, olha, já tem mais 3 linhas após o gráfico. Opa, tem a resposta ali, volta, opa, para não aparecer a resposta direta. Então vem comigo aqui. Qual é a minha dica para você, querido aluno, querida aluna? Vai na pergunta. Vamos primeiro na pergunta. Olha qual foi a pergunta aqui, na parte aí inferior do gráfico. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor vendas absolutas em 2011. Pronto. Já sabemos o que a questão pediu. Maior e menor venda absoluta. Olha, então vamos olhar para o gráfico. Querido aluno, querida aluna, nós temos alguns meses aí. Na verdade, os 12 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Observe que os meses estão na linha horizontal, na linha deitada. E na linha vertical em pé, no eixo vertical, as vendas. Então, como é que você vai achar o mês que mais teve vendas e o mês que menos teve vendas, se não tem aqui os números? Tem aluno que nesse momento desiste da questão. Mas aí é o pulo do gato. Aí é aquele olhar 43. Eu gosto de dizer a dica Sherlock Holmes. Aquele sexto sentido que as mulheres têm muito bem. Pessoal, olhando para esse gráfico, ó, olhando para o gráfico, nos olhos do gráfico, in your eyes, em seus olhos, observe que no mês de junho, o pontinho está na parte mais alta. Professor, você pode dizer, mas não tem os valores, concordo. Mas na parte mais alta, teoricamente, é o valor mais alto. Ou seja, o mês que teve a maior venda. Qual foi o mês que teve a maior venda? Em junho. Segunda pergunta. Não tem o número de vendas, mas olha o mês de agosto. Como assim? Olha o mês de agosto, o pontinho lá embaixo. Se o pontinho mais alto é o mês com o maior número de vendas, o pontinho mais baixo, lá na parte inferior, agosto, é o mês
que tem o número menor de vendas. Então, a minha sugestão de resposta será, hein? Junho e agosto. Vamos ver se deu certo aí, ó. Resposta certa, então, no nosso gabarito, letra E, junho e agosto. Por que ficou mais fácil? Vamos fazer uma crítica a essa questão. Ficou mais fácil porque, querido aluno, querida aluna, olha só, porque a questão pedia a maior e a menor vendas. Nem precisou sabermos os números de vendas. Precisou saber apenas o quê? Qual é a parte, olha, superior aqui, ó, vamos voltar, ó. Qual é o ponto que está lá mais alto? Junho. E o ponto que está lá mais embaixo? Agosto. Aí ficou fácil, extremamente fácil. Já dizia o pessoal daí do JQuest. Fácil, extremamente fácil. E aí, tá gostando? Ficou fácil? Aqui a gente deixa tudo dominado para vocês. Vamos para mais uma? Mais uma questão do Enem aí para vocês? Vem comigo. Eita, essa é mais recente, essa é com mais emoção, essa traz mais números. Aqui é igual a novela, o melhor fica para o final. Vamos ver então esse desfecho? Enem 2020, Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2020. Então, olha só, temos aí a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Mas peraí, parou. Será que tem um gráfico aqui? Vamos olhar bem devagarzinho, olha, vou avançar. Opa, tem um gráfico, opa. Abaixo do gráfico tem duas perguntinhas. Por que eu parei a leitura? Qual é a dica? Vamos direto nas duas últimas linhas. Vamos tentar trabalhar a historinha dos 3 minutos. Nas duas últimas linhas diz assim, olha. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Opa! Já sei o que eu estou procurando. Eu não vou olhar para o gráfico agora de qualquer jeito. Eu vou olhar para quem? Para os jovens que trabalham. Eu nem li o início do texto. Eu vou concentrar onde? No gráfico. Porque aquele primeiro texto, antes do gráfico, é o famoso enchimento de linguiça para fazer você perder tempo. Olha só, eu vou até ler mais rápido. Olha, não tem informações relevantes. Olha, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens. Essa, querido aluno, querida aluna, é a informação principal dessa questão. O total de entrevistados. O restante desse texto não tem informações relevantes. Olha só. Então, podemos até acelerar a leitura. Então, 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Já sabemos o total de entrevistados, 363 mil jovens. Vamos para o gráfico, olha só, gráfico de colunas. Qual é o título? Jovens em atividades entre 15 e 29 anos, na porcentagem. Observe que essas informações, querido aluno, querida aluna, estão em porcentagem. E agora? Vamos olhar. O que a questão pediu? O número de jovens entrevistados que trabalha. Cuidado. Que trabalha. Esses jovens, eles podem trabalhar e fazer alguma outra coisa. Então, o que aconteceu aí? Somente estuda, nós vamos anular essa informação aqui. Não trabalha porque somente estuda. Lá na última coluna, não trabalha nem estuda. Também vamos anular a última coluna. Observe agora o detalhe, o pulo do gato, o segredo da questão. A menor coluna, 13,6%, trabalha e estuda. Opa, trabalha e estuda. Segunda coluna também interessa. A terceira, aliás, somente trabalha. Então, qual é a dica, querido aluno, querida aluna? A dica matadora para resolver essa questão, temos que somar essas duas porcentagens, 13,6% e 45,2%. E aí, o famoso cálculo até mental. 13,6% mais 45,2%, nós vamos chegar a 58,8%, correto? Porém, olha para as alternativas, chegou a parte final, aquele olhar 43%, nas alternativas não está em porcentagem. E agora, tio Léo? E agora? Fazer. Queridos, sabemos que é 58,8% de jovens que trabalham. Mas de quanto? De 363 mil. Aí ficou fácil, extremamente fácil. Já dizia o pessoal do JQuest. Basta fazer o quê? Calcular
58,8% do total, de 363 mil. Tranquilidade? Vamos fechar com chave de ouro essa questão? Vem comigo aqui, olha. Então, primeiro vamos somar as porcentagens. Como eu já dei o spoiler aí, já estraguei, mas já adiantei a resolução, ó. Somando as porcentagens de quem trabalha e estuda, deixa eu voltar, ó, de quem trabalha e estuda ou de quem somente trabalha, ok? Então, vamos chegar a 13,6% mais 45,2% também por cento. E essa soma aí vai resultar em 58,8%. E aí ficou fácil. Cuidado! Qual é a dica também? Transformar 58,8% no número decimal. Como assim número decimal é o mesmo que dividir por 100? Observe que dividindo esse número por 100, nós vamos caminhar, andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, 58,8% vai virar nada mais, nada menos que 0,588. O que é que vai acontecer? 0,588 vezes os 363 mil. Opa, aí chegou aqui a hora da verdade, não pode mais perder essa questão. Aqui é onde se divide os homens dos meninos, as mulheres das meninas, quem acerta e quem erra a questão. Não pode errar multiplicação de números decimais. 0,588 vezes 363 mil vai ser igual a 213.444. Resposta certa, a letra C. Vamos ver, ó. Letra C de Cristo. Me ajuda a entender esse assunto. Só uma última observação. Cuidado, o Enem traz o raciocínio do cálculo errado. Quem olhou aqui, ó, a terceira coluna, somente trabalha, 45,2%, tem a alternativa do raciocínio errado. Cuidado, toda atenção é pouca. Tranquilidade? Só avançando aqui. Então, chegamos aqui ao final dessa nossa super aula, gráficos e tabelas. Eu deixo aqui as minhas considerações finais. Cuidado, gráficos e tabelas aparecem em praticamente todas as provas do Enem, na disciplina de matemática. Então, aquele olhar carinhoso, refaçam essas questões, pratiquem nessa reta final importante, treinar, treinar e treinar. Sempre gosto de dizer que o esforço supera o talento, o esforço supera as dificuldades. Tranquilidade? Bom, espero ter colaborado com você, querido aluno, querida aluna, e os desafios servem para deixar mais brilhante a sua conquista. Estamos aqui para colaborar com o seu sucesso. O seu sucesso, a sua vitória é o nosso sucesso, é a nossa vitória. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos e realize seus sonhos. Aquele abraço, tudo de bom, valeu! Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.